Olá, eu sou o repórter Thiago Silva, está no ar o Rádio MP Entrevista. Hoje vamos conversar com o assessor jurídico do Procon-MG, Ricardo Amorim, sobre os cuidados na Black Friday. O Procon-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, tem uma lista de recomendações para os consumidores que pretendem fazer compras durante a semana da Black Friday. O evento de compras acontece oficialmente na última sexta-feira de novembro, com anúncio de descontos de até 90%, mas é necessário cuidado e atenção no momento das compras. Para começar a nossa entrevista, Ricardo, quais são as reclamações mais recorrentes feitas pelos consumidores durante a semana da Black Friday? Habitualmente, durante a Black Friday, não só o Procon-MG, Procon Estadual de Minas Gerais, como todos os órgãos de defesa do consumidor, recebem habitualmente, na época da Black Friday, reclamações que são comuns, né, nessa época e também em épocas de de festa, época que há comemoração, época de grande venda do mercado. Na Black Friday, a mais comum, né, a reclamação mais comum que nós temos aqui é da publicidade enganosa, especificamente em relação ao preço. Então, aquela quase uma piada, né? Metade do dobro do preço realmente tem acontecido. E acontece. Tem que haver aí, por parte do consumidor, um monitoramento em relação a isso. E em relação ao lojista, tem que haver aquela certeza de que, se ele faz aquela divulgação mentindo no preço, mas afirmando que o desconto é de 80%, sendo que ele está praticando um preço que é normal do mercado, normal inclusive dele como estabelecimento, seja físico ou virtual, ele está cometendo uma publicidade enganosa, né? Ou, no mínimo, uma oferta enganosa, que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode sim ser sancionado, né? Então, se o PROCON tiver elementos que ele mentiu naquela oferta, que ele mentiu naquela publicidade em relação ao preço, aquele comerciante ele pode sim ser sancionado. Outra reclamação que é muito comum são os golpes e fraudes, né? Aí a gente já sai um pouquinho da esfera da relação de consumo propriamente dita, e nós falamos da relação de consumo, ou da figura da relação de consumo, está usando para mascarar golpes, né? Então, são diversos. E exemplificar, falar assim, olha, o golpe da moda, agora esse, não adianta mais. Porque o golpe que era que ocorria muito, ou que nós poderíamos dizer que era o golpe da vez da semana passada, não é o mesmo. Então, não adianta os órgãos de defesa do consumidor, alertarem os consumidores sobre um golpe específico. O que a gente tem que alertar é sobre algumas engenhosidades que eles utilizam para vários golpes. O primeiro deles é o preço absurdamente mais baixo. Então, quando aquela oferta de um produto que habitualmente custa 5, mas a oferta fala que ele está em 2 ou 1, o consumidor tem que desconfiar. Ele tem que desconfiar, ele tem que pôr o pé atrás, ele tem que fazer uma série de conferências a partir daí. Então, o que a gente vê desses golpistas, que eles querem, primeiro, atrair o consumidor para uma oferta extremamente vantajosa. Segundo, apressar o consumidor, né? Quase um reloginho, né, decrescente ali, falando que a oferta vai acabar em poucos minutos ou em poucas horas. Terceiro ponto é dar um aspecto de confiabilidade para o consumidor. Tudo isso se resume em quê? Um site falso, por exemplo. Então, tem uma empresa tradicional que o consumidor costuma comprar, que ele vê propaganda na televisão, mas os fraudadores clonam aquele site e, às vezes, por minutos ou horas, né? Não é o que o site ficou uma semana clonado, não. Minuto. Ele clonou, fez uma divulgação em redes sociais, fez divulgação até mesmo por SMS, que seja, e alguns consumidores vão cair naquele golpe. Então, essa oferta extremamente vantajosa, o consumidor tem que desconfiar. Ela pode até existir, mas se o consumidor não conferir de onde ela vem, se o site é verdadeiro ou não é, se é uma clonagem de uma loja tradicional, se o consumidor se recebeu aquilo via SMS ou uma mensagem de aplicativo,
o risco é muito grande. Então, a oferta pode existir, pode ser boa, é Black Friday. Nem todos praticam a oferta enganosa, mas o consumidor tem que seguir um passo a passo para saber se essa oferta é verdadeira e se o negócio vai ser um bom negócio ou um golpe. E o terceiro grande problema da época da Black Friday são problemas com entrega. São atrasos em entrega. Os prazos, algumas vezes, não são cumpridos. Algumas empresas que realmente fazem uma boa promoção acabam atraindo um número de consumidores muito maior que ele habitualmente lida. Então, a logística de entrega dele pode sofrer algum tipo de prejuízo. Então, esse atraso existe sim, mas não é uma desculpa. Falar, a loja vendeu muito mais do que a gente esperava. Não. Se ele faz aquela publicidade, se ele aproveita dessa época de Black Friday, ele tem sim que criar mecanismos, mesmo que temporários, para promover a entrega no prazo que ele ofertou, promover a entrega no prazo que ele exatamente divulgou. Tem muitos consumidores que aguardam a Black Friday durante meses, né, para comprar um produto ou então até adquirir algum tipo de serviço também que são ofertados aí durante esta semana. Qual que é o planejamento que esse consumidor deve fazer? Você já falou dos golpes aí, mas isso é no momento da compra. Mas antes, aquele consumidor que vem namorando esse produto, esse serviço, qual que é o tipo de planejamento que ele deve fazer? Eu creio que ele tem que fazer um monitoramento. E o monitoramento ele tem que ser em vários aspectos, né? Primeiro, eu presumo, nós vamos presumir que aquele consumidor já refletiu sobre a sua real necessidade sobre aquele produto ou serviço. Então, como ele está namorando há tempo, ele já chegou à conclusão que realmente ele precisa e que é um produto que vai satisfazer uma necessidade real dele. Partindo desse pressuposto, que isso é uma certeza, ele tem que fazer um monitoramento de quê? Do produto em si. Ele quer um produto específico, que seja uma assadeira, que seja um smartphone, um televisor, um computador. Então, ele vai monitorar aquele produto em si, qualidade. Já que ele está monitorando, ele vai pesquisar se aquele produto é muito reclamado, se ele apresenta vícios, se ele realmente tem uma boa qualidade. Então, é monitorar o produto. Depois, se ele tem algumas lojas preferenciais, muitos consumidores fazem compras em lojas, nas mesmas lojas, durante muitos anos da sua vida, eles são fiéis. Então, ele vai monitorando aquela loja. Em que pese ser uma loja já tradicional, que há muito tempo está no mercado, nós sabemos que a loja, quando essas lojas virtuais sejam grandes ou pequenas, elas não anunciam muito antes de dar problema, não. De repente está. Mas o consumidor pode pesquisar isso, entrando em alguns sites, verificando o número de reclamações. Demorando muito para entregar, entregou, tentei devolver, ela não aceitou, comprei, ela cobrou a mais e não está querendo devolver. Então, o consumidor ele consegue ter uma compreensão de como está a reputação daquele lojista. E o terceiro, monitoramento. Então, ele vai fazer monitoramento do produto em si, monitoramento da loja, e o terceiro monitoramento é sobre o preço. O consumidor tem vários meios de monitorar o preço daquele produto para, na Black Friday, fazer uma compra vantajosa. Ele pode fazer o monitoramento ele mesmo, por seus olhos, fazendo a anotação, ou entra no site e verifica o preço e a nota de hora que ele verificou, vai na loja, estava passeando no shopping, faz a mesma coisa, pega lá o seu smartphone, um papel, anota dia e hora, qual o produto exatamente que ele verificou. Ele vai monitorando. Ele precisa fazer isso o ano inteiro para saber? Não. Ele pode pegar aí um prazo, o Black Friday já está próximo, mas ele pode pegar a partir de agora, se ele quiser. Fazer um monitoramento aí de algumas semanas. E existem também sites confiáveis que fazem esse monitoramento. Então, tem alguns sites que o consumidor, quando entra, ele consegue ver o histórico de preço. E o próprio site mostra lá, a oferta está boa agora, a oferta não está boa. E são sites confiáveis que o consumidor consegue compreender se aquela oferta realmente ela está válida, se a promoção é verdadeira. Perfeito, Ricardo. E a gente sabe também que tem várias formas, né, de pagamento, Pix, cartão de crédito, débito. Algumas lojas, né, presenciais ainda trabalham com cheque, mesmo que menores. Na opinião sua, né, uma orientação do Procon, qual que é a melhor forma aí do consumidor realizar o pagamento desses produtos ou serviços? Tiago, o
Pix ele foi uma grande invenção, um grande avanço da tecnologia brasileira em termos de meios de pagamento. Mas ele abriu um leque muito grande para golpistas. E, por vezes, não é porque o Pix vai ser clonado, por ser eletrônico, porque nada disso. É porque aquele golpista, de um lado, ele tem aquela engenharia social que apresenta uma vantagem enorme para o consumidor, dá uma característica de pressa para o consumidor, tem que fechar agora, o estoque está acabando, alguma coisa assim. O produto é 100, mas se você pagar no Pix, eu te faço por 60. Então, é uma série de situações que o consumidor se vê numa oferta irrecusável, ele acaba fazendo. Mas muitas vezes, quando ele paga em Pix, ele não consegue reaver esse dinheiro se for golpe. Então, o golpista ele tem uma preferência por Pix, né? Ele adora o Pix. Então, o golpista adora por quê? Em que pese mecanismos do Banco Central de recuperação daquele valor, alguns golpistas, ou a maioria deles, agem de uma forma muito rápida, né? O dinheiro cai na conta, segundos depois que caiu naquela conta, ele já é retirado, a conta não é dele, a conta é de uma pessoa laranja que nem sabe que a conta está sendo utilizada para aquilo. E, por vezes, a investigação ela se torna... não que ela não consiga ser feita, mas ela se torna um pouco mais uma investigação num mar de pequenos golpes, né? São golpes de 100, 200, 300, 400, que para o consumidor não é qualquer dinheiro, é um bom dinheiro sim, mas juntando para o golpista é um dinheiro muito representativo, né? Muita coisa. Então, o Pix, sim, o consumidor pode usar, vai ter vantagem, mas ele tem que ter absoluta certeza a quem está pagando. Absoluta certeza. Então, tem que ser aquele que, como você vai pagar uma prestadora de serviço público, de energia elétrica ou de água, que aparece lá claramente quem está recebendo aquele Pix. Então, ele poderia fazer dessa forma. E utilizar da sua experiência. Ele conhece a loja, conhece o lojista, ele verificou lá no endereço se está tudo certinho, não é um link que ele recebeu de SMS. Veja que eu estou falando em todas as figuras, instrumentos utilizados comumente por golpistas, né? Então, se ele tiver certeza, utiliza o Pix. Mas, agora o boleto. O boleto ele pode usar, mas ele deve também conferir quem que vai receber aquele valor. Mesmo assim, ele confirmando, verificando que quem receberá aquele valor é aquela loja na qual ele está comprando, existe aí situações em que o consumidor tem aquele boleto, aparece o nome daquela empresa que vendeu para ele, mas que o dinheiro não chega à empresa. Então, é um golpe. Eu não saberia dizer exatamente como ele ocorre, é uma questão tecnológica, cibernética, mas aqui no PROCON já chegaram reclamações desse sentido. Então, acaba ficando com o cartão de crédito, um meio de pagamento mais seguro para o consumidor, principalmente porque, a depender da negociação, se for parcelado, às vezes até quando não é parcelado, se torna um pouco mais fácil ou um pouco mais provável do consumidor conseguir reaver aquele dinheiro. Em outras modalidades é muito difícil, Thiago. Entendi. Ô Ricardo, explica pra gente também como que o PROCON atua na fiscalização de fraudes e irregularidades durante essa semana da Black Friday e quais medidas que são tomadas aí para ajudar a proteger os consumidores. Em relação à atuação dos órgãos de defesa do consumidor, eu posso dizer que, como um todo, é uma atuação muito preventiva. Nós insistimos, nós tentamos chegar ao consumidor com várias informações sobre isso e insistindo na questão do golpe, né? O milagre ele não vai existir, uma oferta milagrosa não vai existir. Aquele produto que está em R$10.000, que é um lançamento, não vai chegar para o consumidor por R$1.000, né? Então, o consumidor tem que ter muita atenção, porque a engenharia, a gente fala em engenharia social, por que isso? Porque é um modelo de ações que aquele estelionatário provoca no consumidor, quer que ele pratique, incentiva que o consumidor pratique, e não tem quase nada de tecnológico. Então, quando a gente vê que o consumidor caiu no golpe, fraudaram sua conta, isso existe, mas a maioria das vezes não. Ele se convenceu por um anúncio falso, né? Ele se convenceu, não tomou as cautelas devidas em relação a isso.
Então, de todos os órgãos de defesa do consumidor e também do PROCON estadual de Minas Gerais, uma das primeiras medidas que a gente tem, e talvez todo ano, mas a gente tenta engrandecer essa medida da época da Black Friday, são os alertas. Alertar e incentivar o consumidor a ter muita cautela na hora de fazer qualquer tipo de negociação, principalmente as negociações virtuais. Já a atuação em relação ao problema que ocorreu, o problema que se constatou, né, o consumidor talvez não caiu num golpe, mas ele está vendo descaradamente uma publicidade enganosa, até de um grande lojista. Ele pode printar aquelas telas que mostram a publicidade enganosa, capturar aquelas imagens e entrar na ouvidoria do PROCON MG e fazer uma manifestação sobre aquilo. Praticamente fazer uma denúncia. Ele vai estar denunciando um site que está fazendo uma publicidade enganosa ou prestando uma informação enganosa. Veja bem, PROCON Minas Gerais, ele atua sempre no aspecto dos interesses coletivos dos consumidores. Então, a atuação do PROCON MG não é para resolver o problema específico de um consumidor, e sim para investigar uma prática que é uma prática infrativa que fere a coletividade e paralisar essa prática e sancionar o infrator. Então, o PROCON ele age contra a publicidade enganosa, identificando a publicidade enganosa, paralisando essa publicidade enganosa e sancionando o lojista infrator, aquele comércio eletrônico que fez essa publicidade. Mas, Thiago, a nossa atuação em termos, digamos, autônoma, é como se o PROCON vai sair investindo. Não conseguimos fazer isso. Por iniciativa própria, investigar tudo. É o consumidor, ainda bem, que tem nos alertado em relação a esse tipo de fraude, enganosidades, práticas infrativas. Por que eu estou dizendo isso? Existe na internet, o consumidor coloca lá PROCON MG Atendimento, vai cair lá no nosso site, no qual em poucos minutos ele pode fazer uma reclamação, ele pode fazer uma denúncia, ele pode, se ele printou lá uma loja, seja uma que ele tem certeza que é uma publicidade enganosa, ou que seja um golpe, ou um indício de golpe, ele pode printar tudo e falar, PROCON, estou vendo isso aqui, parece que é golpe, estou mandando aí para vocês. Ele pode fazer dessa forma. Então, o PROCON ele vai atuar dessa forma, de uma forma preventiva, e quando acontecer o problema, no sentido de investigar, paralisar a prática infrativa e sancionar o infrator. O consumidor em si que foi vítima, né? Então, o que ele vai fazer, já que o PROCON Estadual de Minas Gerais não age no caso individual? Então, o consumidor, nesse caso, o problema foi com ele pode procurar o PROCON da sua localidade, ou até mesmo a delegacia do consumidor em caso de fraude, de golpe mesmo, de estelionato que ele tenha sofrido. Então, a regra é essa. Ao PROCON Estadual de Minas Gerais cabe as demandas que envolvem interesses coletivos e aos PROCONs municipais as demandas de interesse individual. Então, eu vou resolver individualmente meu problema no PROCON municipal. Eu quero paralisar, eu quero dar um tratamento coletivo, tirar o site do ar, multar essa empresa, penalizar uma empresa que fez publicidade enganosa e feriu toda a coletividade, é o PROCON Estadual de Minas Gerais que age nesse caso. Este foi o Rádio MP Entrevista com o assessor jurídico do PROCON MG, Ricardo Amorim. Conversamos sobre os cuidados na Black Friday. Até a próxima! Rádio MP, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.